Olá, pessoal. Como eu disse, estamos voltando já. Eu preciso primeiramente pedir desculpas. A Suzana Rocha, que é uma especialista farmacêutica da área de sucesso do cliente da SensorWeb, faria essa apresentação conosco, mas ela está adoentada, então a gente optou em deixar ela mais quietinha, cuidando da sua saúde. Afinal, todo o evento hoje foi voltado para a área da saúde e nós gostamos que todo mundo tenha bastante saúde. Com isso, fico eu fazendo essa apresentação. Quem não me conhece, eu me chamo Raab Moro. Eu faço parte do time da SensorWeb e estou como coordenadora de marketing. Mas não sou eu que vou falar sobre tecnologias e temperaturas. Eu convidei o nosso diretor de tecnologia, o CTO, Vitor Rocha, e eu vou trazer ele para dentro desse chat. Oi, Vitor, tudo bem com você? Alô, tudo bom? Tudo bom com você? Tô ao vivo já, tô no ar. Você está ao vivo no ar. Boa tarde, Tudo. pessoal. Tudo bom? Primeira pergunta que eu tenho para dizer é, Vitor, o que um CTO faz? Que eu acho que é uma palavra, um termo que quase ninguém conhece, a não ser o pessoal da área de startup, de tecnologias, mais internet das coisas, enfim, mais o pessoal de startup conhece essas siglas, né? Então, assim, o que é um CTO? O que ele faz? O CTO acho que pode ser traduzido diretamente como um diretor de tecnologia, né? Então, como diretor, eu dirijo o time, né? Eu dou diretrizes, acho que é isso que a palavra quer dizer. Fui um dos fundadores da empresa, junto com o Douglas, e o meu papel desde o começo foi construir o produto e enxergar como que ele é aplicado lá na ponta, lá no cliente, né? Então, hoje a empresa cresceu bastante, eu já fui um pouco mais para a retaguarda, tem que ter um time bacana de pesquisa e desenvolvimento, e como diretor de tecnologia, eu trabalho mapeando soluções existentes, mapeando oportunidades de empregar novas tecnologias e orientando o time na melhor aplicação possível dessas tecnologias para transformar isso em produto que possa ir para mercado. Ótimo. Pessoal, só para constar, o nosso tema hoje seria sobre métodos e tecnologias para a área de armazenagem. Mas a questão dos métodos fica muito com a Suzana. Como ela é farmacêutica e orientada à qualidade, a parte de métodos a gente não vai falar aqui. Mas eu me comprometo com cada um que está assistindo, com todo mundo que está aqui desde o começo, que posteriormente a gente vai fazer uma live com a Suzana falando sobre métodos de medição e regulatórios, RDC 430, RDC 301 e outros aspectos relacionados a métodos de temperatura. O Vitor está aqui para falar de temperatura e para falar de tecnologia, que era a pessoa já convidada para falar desse tema. Vitor, eu acho que antes da gente falar sobre tecnologia, o Neville já veio falando bastante sobre temperatura, mas ele não trouxe mais aprofundado a instabilidade da temperatura ou como que ela funciona dentro de armazéns, né, dentro de grandes galpões. Ele falou bastante sobre como mapear, mas essa questão da temperatura para sensores é uma coisa que para todo mundo parece simples, mas a verdade é que não é, né? Você pode explicar um pouco para a gente? Sim, eu trouxe hoje dois materiais. Um vai sim na linha de métodos de medição, talvez não com a mesma profundidade que a Suzana traria hoje, mas para não deixar o pessoal desamparado no tema, né? Eu acho que a gente Tá. deve respeitar um pouquinho o título aí da live, mas eu dividi o material em duas partes. Uma é sobre a temperatura em si, o que é ela, como ela é, né? E por que é tão difícil medir a temperatura. Na minha apresentação eu vou falar um pouco sobre por que quando eu meço com dois termômetros eu tenho diferenças, né? O Neville pontuou um caso ali de abriu com datalogger era 6, botou outro termômetro eram 11. Isso é muito, isso é pouco. A gente às vezes a gente tem discussões bastante interessantes com o cliente. Quando a gente está perseguindo 0,3, 0,2, 0,1 grau de temperatura, eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso, porque é tão difícil a gente ter dois termômetros marcando a mesma temperatura, né? E daí depois eu faço uma passada geral sobre alguns métodos do ponto de vista de equipamento, principalmente, para dar uma visão geral. Eu entendo também que a nossa audiência costuma ser bastante diversificada, né? A gente trabalha com farmacêuticos, com engenheiros, com administradores, com técnicos. Então eu não tenho a ambição de aprofundar muito, né? Mesmo apesar do meu cargo hoje ser diretor de tecnologia, uma das minhas funções é traduzir isso para uma linguagem mais cotidiana também. Traduzir o discurso tecnológico para um discurso mais humano, né? Mais prático.
que algumas escritas lá do pessoal do P&D, eu às vezes não entendo, né? Então o Vitor já está mais acostumado a trazer esse tipo de fala e de conhecimento para todo o público em geral. Você quer que eu coloque sua apresentação aqui, Vitor? Pode colocar, já estou com a tela cheia aqui. Tá bom, já estamos aqui. Falar um pouquinho, então, sobre medições de temperaturas, né? O tema hoje, em geral, é qualidade e boas práticas. Por que a gente está falando disso? Preservar insumo, resposta rápida em caso de falhas, atuar na prevenção, evitar que as falhas aconteçam antes que elas aconteçam, isso só se faz com informação. E a gente vai ver como que um equipamento, seja um ar-condicionado ou seja uma geladeira, funciona, como que a gente faz para medir essas temperaturas corretamente e como que a gente interpreta causas de variações de temperatura. Tá? Para encerrar essa breve discussão sobre temperatura, vou mostrar para vocês alguns checklists. Eles estão disponíveis no site da SensorWeb, para quem quiser baixar e utilizar eles no dia a dia depois, e falar um pouquinho sobre o que vem pelo futuro aí, na parte de software, sistemas para temperaturas também. Em primeiro lugar, o que é temperatura, né? Parece ser uma pergunta tão básica a gente fazer a essa hora do campeonato, né? Já estamos avançando aí para 5, 6 da tarde, mas eu queria voltar lá no comecinho, né? Porque às vezes a gente faz confusão sobre o que é calor e o que é temperatura, né? A temperatura é uma medição do estado de energia de um material, é uma medição do estado de agitação das moléculas, né? Então, as moléculas vão vibrar mais, vão se agitar com a temperatura, e é isso que a gente está medindo quando a gente está medindo temperatura. E o que é calor? O calor é essa energia em movimento. Então, se eu tenho um corpo quente e um corpo mais frio, esse corpo quente, onde tem uma grande agitação das moléculas, vai transferir essa energia para o corpo mais frio. E esse movimento ele vai acontecer até que os dois corpos estejam com a mesma temperatura. Isso é um conceito bastante importante da gente ter em mente. Não é pegadinha, não vai ter prova no final, né? Ninguém vai perguntar no dia a dia a diferença entre calor e temperatura, mas esse conceito é importante para saber que a temperatura é algo que está em movimento, é como se fosse um rio, ou até melhor, é como se fosse a onda de um mar, né? Quando você vai medir a altura da onda, ela já passou. Então, como é que a gente faz para medir algo que está em movimento? Ela varia de 3 maneiras, né? O calor flui de 3 maneiras. Uma é a irradiação, é a distância, é como a luz ou como uma onda sonora, né? Ela não precisa de contato físico. Outra é a condução, quando a gente pega uma panela ali, a gente sente o cabinho esquentando, né? Porque o cabo está transmitindo a temperatura por contato. E outra é a convecção, onde, por exemplo, a água que está embaixo, ela começa a ferver, daí ela sobe, faz as bolhas numa panela, por exemplo, né? Esse mesmo movimento de convecção a gente vê no ar também, o ar quente tentando subir e o ar frio tentando descer por causa da densidade, a variação de densidade, né? E como é que um equipamento de climatização funciona? Aqui eu dei um exemplo de uma geladeira, mas a gente pode usar uma metáfora e entender que um galpão é uma geladeira muito grande, né? O ar-condicionado está fazendo o papel do condensador e do evaporador da geladeira. Eu não vou me estender muito nesse diagrama tecnicamente. O que é importante saber? O que é importante saber é que é um ciclo. Não é uma coisa única que vai sempre do quente para o frio, né? O que acontece? Existe uma maquininha lá dentro que é o expansor, onde um gás se expande muito rapidamente e ele fica gelado com essa expansão. É o gás refrigerante, né? Esse gás após gelado, ele vai passar por dentro da geladeira, ele rouba calor lá de dentro, depois eu vou lá para fora e jogo ele para fora, na grelha da geladeira, né? Por isso que às vezes o pessoal bota uma meia para secar atrás da geladeira, que ali é sempre quentinho, né? Então a gente pode entender um galpão parecido. Tem um ar-condicionado, que eu vou roubar calor de dentro do galpão e expulsar o ar lá para fora. E é importante saber que enquanto o equipamento resfria o produto ambiente também aquece o equipamento. Então esse é um ciclo que está acontecendo o tempo inteiro. O tempo inteiro eu estou observando um sobe e desce de temperaturas ali, porque é uma coisa cíclica, tá? E como eu falei antes, é normal a gente ter dúvidas sobre a temperatura, principalmente quando a gente vai medir em vários pontos ou vai fazer uma aferição com um termômetro diferente, e às vezes a gente vai enxergar um número diferente, né? Então, afinal, qual que é a temperatura correta?
Se eu boto um termômetro que diz que está 8 graus e outro que está 9, qual dos dois está certo? Né? Então, a resposta é que as duas estão corretas, na maioria das vezes, mas com significados diferentes. Porque eu estou medindo coisas diferentes. Eu posso estar medindo numa posição diferente, eu posso estar medindo num tempo diferente, e além disso, a temperatura não é um valor exato, é um valor coberto por uma incerteza, né? Existe uma faixa acima e uma faixa abaixo dessa temperatura que eu tenho que considerar. E se meus termômetros não batem? O que fazer, então, né? Só dizer que as duas podem estar certas é muito pouco, né? Eu quero entender muito isso um pouco mais a fundo, né? Então, vamos aprender como interpretar essas variações. Que precauções a gente pode tomar para reduzir bastante essas diferenças, né? São 3 grandes causas de eu medir temperatura de maneiras diferentes e encontrar resultados diferentes, né? A primeira causa, é a primeira mesmo, assim, eu diria que 70%, 80% das vezes onde se gera um questionamento de temperatura é por causa da homogeneidade. As temperaturas não são homogêneas. Se eu pudesse enxergar um freezer com uma visão infravermelho, existem câmeras infravermelho que fazem isso, né? A gente não está acostumado a ver a temperatura. Mas se eu pudesse enxergar, eu veria que ela varia a cada poucos centímetros, ou até poucos metros, e varia bastante, tá? É como o refrigerador em casa, né? A parte de cima tem uma temperatura, a parte de baixo ali dos legumes tem outra, isso varia bastante, né? Porque isso acontece pelo movimento da convecção, a tendência do ar mais frio descer e o ar mais quente subir. Então eu tenho verdadeiros bolsões de frio e bolsões de calor dentro de qualquer equipamento. Se numa geladeira eu já tenho uma variação desse nível, que pode ser de 1, 2, 3 graus de uma prateleira para outra, vamos imaginar numa sala grande, num galpão, né? Então a temperatura não é homogênea. E o simples fato de eu posicionar um sensor a poucos centímetros de diferença, eu já estou enxergando isso, né? Esse fenômeno é chamado de gradiente térmico, ou gradiente de temperatura. Ele é causado pelo fluxo do ar, fonte de calor, lâmpada, serpentina, né? E é normal, é natural que a gente encontra. E quanto mais rudimentar o meu sistema de climatização, maior esse gradiente aparece, tá? Então, dentro de uma mesma geladeira, eu posso ter uma região a 13 e outra região a 5. E os dois valores serão considerados verdadeiros naquele local especificamente. Mas gradientes muito grandes não são normais, tá? Então, acima de 3 graus de diferença numa câmara de conservação científica, ou acima de 8 graus num congelador ou freezer, ou num ultra freezer, uma diferença acima de 12 graus, o ultra freezer é bem difícil de manter a homogeneidade, né? Porque a gente está colocando um gás refrigerante muito frio ali, e o lado externo dele é muito quente. Então eu tenho fontes de calor brigando entre si, né? O frio com o calor do lado externo. Se eu tiver gradientes maior que esses, eu preciso realmente investigar e melhorar a homogeneidade da temperatura. E o serviço que oferece essa análise é a qualificação térmica, que já foi comentado bastante hoje, né? Outra causa importante entre as top 3 é que as temperaturas variam o tempo todo, lentamente. Então é assim que funciona a curva de uma temperatura, né? A geladeira que começa com ela esquentando, porque lá fora está mais quente. Como eu falei, o calor é energia em movimento, né? E ele vai ficar fluindo até que tudo esteja na mesma temperatura. Então, enquanto a geladeira está geladinha e o ambiente está quente, o ambiente vai jogar calor para dentro da geladeira, ela vai esquentando lentamente. Chega um momento, o termostato, que é o elemento técnico da geladeira que controla o acionamento da temperatura, percebe que está muito quente, liga nesse momento 2, o compressor vem a todo vapor e começa a refrigerar rapidamente a geladeira. Chega um momento aqui, o momento 4, o termostato percebe, opa, agora eu estou bem friozinho, vou dar uma relaxada, vou desligar o compressor e o ciclo se repete. Então você vê que uma curva de temperatura muito dificilmente é uma curva horizontal. Ela vai subir e descer à medida que o compressor da geladeira liga e desliga. E esse é o comportamento natural da grande maioria dos sistemas de refrigeração. Vitor, esse também é um comportamento natural dentro de ambientes grandes, câmaras frigoríficas grandes. É mais instável ou é mais estável nesses ambientes
propícios para ficar com temperaturas mais frias. A gente está com bastante armazenagem aí, falando de vacinas, a gente está com bastante armazenagem com vacinas na faixa de freezers e ultra freezers, muita gente monitorando esse aspecto, transportando com essas variáveis. Funciona da mesma forma? Tem mais estabilidade? Funciona da mesma maneira, mas o tamanho do ambiente não vai responder diretamente se ele oscila mais ou se oscila menos, tá? É uma soma grande de fatores, qualidade do controlador eletrônico do equipamento, a qualidade da homogeneização de temperatura, por exemplo, se o ambiente é bem ventilado, tem uma circulação interessante lá dentro. Mas sim, qualquer ambiente submetido à refrigeração, seja uma geladeira, seja uma sala grande com ar-condicionado, vai encontrar esse comportamento oscilatório. O que minimiza muito é um compressor chamado compressor de velocidade variável. Ele é uma tecnologia um tanto mais recente. As câmaras científicas usam isso. Tá? E os ar-condicionados com a tecnologia inverter vão usar isso também. Eles também oferecem uma oscilação, mas eles vão apresentar uma oscilação menor. Então, por exemplo, um refrigerador pode estar no momento a 13 e outro a 6. Como um galpão pode estar num momento a 18 e no outro momento a 21. E essa variação irá se repetir periodicamente. Mas variações bruscas que permaneçam por muito tempo ou que são aleatórias não são normais e precisam ser investigadas. Uma variação muito brusca pode indicar que o sensor de temperatura foi mexido, pode indicar que alguém movimentou o set point acidentalmente, ou pode acontecer que teve uma carga muito grande de produtos sem cuidado, né? Sem cuidado de distribuir os produtos adequadamente, né? Então, no caso de ter uma variação, estava em 18 o tempo inteiro, fazendo aquela variaçãozinha de 18 a 20, 18 a 20, de repente foi para 25 e não voltou mais. Então é legal chamar um especialista em refrigeração para dar uma olhada nesse equipamento. Tá? Outra coisa, cada sensor tem o seu próprio tempo de resposta. E o sensor precisa de algum tempo até se acomodar à temperatura do ambiente que ele está. Eu vou ilustrar essa situação. Né? Eu pego um termômetro na minha mão, estou aqui na temperatura ambiente, 20, 22 graus. Daí, de repente, eu ponho ele lá dentro do refrigerador. O sensor vai continuar a 22 graus por um tempinho, porque ele estava quente. Daí ele vai começar a esfriar, vai para 21, vai para 20, vai para 19. E só depois de alguns minutinhos esse termômetro vai ser capaz de indicar a temperatura. Por quê? Pelo mesmo fenômeno que eu contei lá no comecinho. O calor flui até que os corpos estejam na mesma temperatura. E aqui é uma coisa curiosa, assim, que muitas vezes a gente não pensa, né? A gente não percebe. Eu estou vendo a temperatura do termômetro, não a temperatura do ambiente. Então eu preciso esperar que o termômetro esteja na mesma temperatura do ambiente, para saber a temperatura que está acontecendo. Então, no momento em que eu coloquei ele lá dentro, ele estava numa temperatura. Ele vai demorar um pouquinho, vai baixando, vai demorar mais um pouquinho, e daqui a pouco ele atingiu a temperatura idêntica do equipamento que eu estou monitorando. Neville pontuou bem, diferentes equipamentos têm diferentes tempos de resposta. Não é ruim medir com um intervalo de 15 minutos, porque entendendo que essa curva aqui é tão dinâmica, essa curva que eu já mostrei, o que eu quero saber é uma média dessa temperatura ao longo do tempo, não uma média absoluta, né? Já foi discutido, se tiver um valor espúrio lá em cima, se tiver um valor espúrio lá embaixo. Na verdade, a gente entende que o produto que eu estou armazenando também tem uma inércia térmica. O meu ambiente está variando nessa velocidade, mas o meu produto também precisa de tempo para estabilizar nessa temperatura. Então, se eu enxergar uma oscilação média ao longo do tempo, eu vou ter uma medição bastante característica do que está acontecendo de verdade. E 15 minutos, 20 minutos costuma ser uma medida bem adequada de variações de temperatura. Tá? Então, quando a gente colocar dois termômetros diferentes no mesmo equipamento, pode ser que um responda muito rapidinho e outro ainda está esperando um pouco para estabilizar. Então, eu estava com dois termômetros na mão, os dois estavam 25, boto os dois dentro de uma caixa térmica. O primeiro, depois de 2 minutos, foi a 6 graus, e o segundo ainda está em 11, 10, 9. Não quer dizer que estejam errados. Ao longo do tempo, os dois estabilizariam juntos, né? Então, o que a gente está enxergando na prática é o efeito desse atraso das medições, em conjunto com as oscilações da temperatura do equipamento. Tá? Como a gente já sabe que a temperatura sobe e desce o tempo todo,
um dos sensores pode pegar ela subindo, o outro sensor pode pegar ela descendo, porque eles têm tempos diferentes. Tá? Então, agora a gente pode entender que a temperatura varia o tempo todo, por causa da dinâmica do equipamento. Ela varia conforme a posição, pelo fenômeno do gradiente térmico, e os sensores possuem tempo de resposta diferentes. Então, não espere obter valores constantes ao lidar com sensores de temperatura. A gente deve trabalhar para manter as temperaturas na média dentro da faixa especificada e com a maior continuidade possível. Então, eu vou passar um checklist, que é o que eu comentei que está no nosso site, para quem quiser dar uma olhadinha com mais cuidado, né? 9 itens importantes para obter medições confiáveis. Primeiro, certificado de calibração. Então, desconfie de sistemas de medição muito antigos, ou aquele equipamento que já tem o display nele mesmo, mas a gente não consegue lembrar quando é que ele foi calibrado a última vez. Então, sempre busque utilizar sensores digitais independentes, recentemente calibrados, são bem mais confiáveis. Um excesso de carregamento de produto prejudica a medição de temperatura, porque interrompe o fluxo de circulação de ar. A gente já viu que a principal forma de transporte de temperatura é a convecção, né? É o ar em movimento. Se eu encho de produto num pallet, numa prateleira e não deixo espaço entre eles, como é que eu vou esperar que o ar-condicionado consiga homogeneizar a temperatura lá dentro? No carro também, né, Vitor? Na questão de transporte, você Também. querer fazer um bom. Ah, eu quero economizar aqui o transporte, vou colocar mais medicamento, ou vou colocar insumos diversos, né? Já foi apresentado aí pela Letícia e a Laura, e também pela Fernanda, a questão de estrutura, né, de você ter uma gestão de qualidade, mas às vezes a gente quer fazer uma mistura de medicamentos para poder fazer uma melhor rota. Só que às vezes isso, na maioria das vezes, isso não é benéfico para o produto e no fim para o próprio paciente que vai receber essa medicação. Eu acho que quem responde isso também vai ser um trabalho de qualificação bem feito, tá? Porque você tem que fazer a qualificação nas condições similares ao que vai operar no dia a dia. Se você qualifica o caminhão vazio, entende que ele está todo homogêneo, depois entope de produto ali dentro, você vai prejudicar o fluxo, né? Então você tem que qualificar em condições similares ao que vai utilizar no dia a dia real. Posicionamento de sensor, de preferência o mais centralizado possível no equipamento. Sempre que comparar dois sensores, eles precisam estar muito próximos entre si, de preferência encostados, com contato físico. Pode usar uma dessas borrachinhas de contar dinheiro e amarrar os dois sensores na pontinha, né? Nunca comparar um sensor que está imerso num frasquinho de glicerol ou num meio líquido, né? Um sensor que está exposto ao ar, porque o sensor que está exposto ao ar responde muito mais rápido. Daí a gente vai ver aquele fenômeno de um sensor pegar na subida e outro pegar na descida. Então, não comparar diretamente esses dois tipos de sensor. Observar zonas de frio e calor, isso também a qualificação vai responder isso, através do mapeamento térmico. No caso de geladeiras ou caminhões transportando 2 a 8, ou galpões refrigerados de 2 a 8, em geral não deve apresentar formação de gelo. Se a gente vê gelo, é que pelo menos um lugar está a 0 grau. Mas eu meço lá no meio está 5. Eu entendo que tem um lugar que está 0, outro está 0,5, outro está 1, outro está 1,5, outro está 2, até o 3, o 4 e o 5. Então, se eu estou vendo gelo, existe algum ponto daquele equipamento a 0, a -1, a -2, então já é um indício que eu estou tendo gradiente de temperatura grande lá dentro. Tá? Sempre a temperatura com porta fechada, tanto faz refrigerador ou galpão, né? E, por fim, nunca considerar uma única observação de temperatura. Ah, eu olhei aqui e está diferente. Olha, registra, espera mais 5 minutinhos, olha de novo, registra. É ideal pegar ali umas 5 medidas ao longo de 1 hora e não apenas um momento isolado, para mitigar todas as influências que a gente apresentou até aqui então, né? Então, dá para imprimir esse checklist, dá para deixar coladinho perto da porta do galpão ou na porta ali do caminhão, para fazer um check rápido em caso de dúvidas de temperatura, né? E se mesmo assim ainda tiver dúvida, dá para fazer uma avaliação estatística, né? Tira umas medições, calcula a média e vê a diferença. Uma diferença de 0,4 vai ser aceitável em praticamente todos os casos, né? Onde eu consigo menos do que 0,4? Num banho térmico, num laboratório com condições controladas. Laboratório, eu digo laboratório de metrologia, né? No mundo real, a gente não vai achar menos do que meio grau, assim, salvo condições muito peculiares, né?
Vamos dar uma olhadinha na temperatura de alguns equipamentos aqui. Tá? Isso aqui é a temperatura ideal. Oscila tão pouquinho, provavelmente porque é um freezer de temperatura de tecnologia inverter, que ele não liga e desliga o compressor bruscamente, ele modula a potência em cima dos componentes elétricos ali, né? Da parte térmica do equipamento. Então isso aqui é uma curva ideal, é muito difícil de achar na prática. A gente encontra mesmo em geladeiras pequenas, o que a gente chama câmara de conservação científica. Esse é é o famoso sonho, né, de cada indivíduo que seja assim eternamente, só É, que não é a realidade. a gente vê na prática, assim, a gente hoje monitora aí algo como 6 mil sensores e não dá 5, 10% do nosso parque instalado com uma curva dessa, tá? Isso é uma É curva muito só boa. Só para pontuar para o pessoal, esse tipo de gráfico é um gráfico que o nosso sistema da SensorWeb faz, né, com os sensores, são estudos contínuos, dá para você fazer esse tipo de monitoramento, mas esse tipo de gráfico você também consegue fazer se você tem uma habilidade enorme ali no Excel, quando você faz, mesmo com prancheta, ou mesmo com Datalogger, ou mesmo com outra ferramenta de monitoramento que não seja automatizada, que não seja na nuvem, que não seja tipo online, você também consegue fazer. Só que aí você vai ter mais trabalho para chegar nessa conclusão. Né? O que o Vitor está trazendo já é um compilado de informações que é entregue por ferramentas automatizadas, por um sistema automatizado, e mostra realmente a realidade do ambiente, do galpão, do caminhão, de qualquer ambiente que um sensor esteja monitorando. Continuando aqui, o mesmo equipamento, quando eu abro a porta, ele sobe um pouquinho, depois ele regula rapidamente, repetindo novamente, né? Meio grau de variação, é um equipamento muito peculiar, tá? Isso aqui já tem um pontinho de atenção, né? A temperatura encostou no 2 ali. A gente vai descartar medicamento? Não, a gente teria que ver a média móvel, talvez, né? Fazer um filtrinho aqui para ver a média de cada hora ou a cada 2 horas, porque eu fiquei 10 minutinhos abaixo de 2 graus, o medicamento nem teve tempo de reagir a essa temperatura. O medicamento também tem inércia térmica, né? A gente pode calcular isso através de uma metodologia chamada NKT, temperatura cinética média, ou a gente pode fazer um filtro de média móvel, que é bem simples de fazer, mas com o tempo, sim, a gente se acostuma a ter essa informação até mais subjetivo mesmo, até mais empírico, né? Sabe que tem que ficar meia hora, 1 hora fora para começar a ter algum tipo de variação. Mas por que é um ponto de atenção, né? Se eu estou chegando perto de 2, eu posso estar perto do congelamento, porque essa é a temperatura num ponto específico. A gente sabe que tem gradiente dentro do equipamento. Se esse ponto está a 2, talvez algum ponto do equipamento já esteja 1, talvez algum ponto do equipamento já esteja 0,5. Então, o que eu tenho que fazer quando eu vejo essa curva? Eu tenho que trabalhar para essa curva subir aqui para perto do 5. Se era uma geladeira que tinha que estar de 2,8, como é que eu faço? Mexendo set point, redistribuindo medicamento lá dentro. Várias técnicas que a gente pode usar. Mas se está encostando no 2, está chegando perto do congelamento, e muito produto desnatura, né? Desnatura a proteína. A gente tem perda de propriedade farmacocinética do produto. Né? Essa curva pode ser muito diferente dessa, mas é uma curva super boa, tá? 1,5 graus, 2 graus de oscilação é super comum numa geladeira, num ar-condicionado. Isso aqui é o mais típico da gente encontrar, tá? Isso aqui não é uma curva boa, tá? Primeiro que a amplitude está muito grande, né? Do ponto mínimo da curva até o ponto mais alto, eu estou vendo 7 graus, quase 8 graus de diferença. Então é algo que tem que ser investigado. Outro problema, né? Ela passa muito tempo abaixo do fora da faixa, né? Então, que do meio-dia de um dia até meio-dia do outro, um dia fora da faixa. Então, isso aqui é preocupante. Um técnico de refrigeração vai saber olhar para isso aqui e dizer o que está acontecendo. Provavelmente um termostato desgastado, termostato preguiçoso, né? Está deixando refrigerar muito, depois está deixando aquecer muito. Essa aqui é uma curva boa também, de congelados, menos 30, menos 31, sempre oscilando bem pouquinho. Na hora que abre a porta, ele ganha calor, aqui sobe uns 4 graus, mas rapidamente ele recupera.
Então, das 22h30, 23, até aqui umas 23, 23h15, em meia horinha o refrigerador recupera aquela temperatura que eu ganhei quando abri a porta, né? Então, muito, muito bom. Então, vocês percebam que não existe uma curva absoluta que seja a curva boa, né? A curva perfeita. É relativo ao que eu estou medindo, em que temperatura, que tipo de coisa que eu estou armazenando. Então, precisa fazer uma análise qualitativa da curva, né? Não só olhar o número bruto. Esse aqui é um Ultra Freezer nota 10, 3 estrelinhas. Muito, muito, muito boa a curva mesmo. É o dente de serra, que já era esperado. A gente chama dente de serra ou barbatana de tubarão. São dois nomes populares que a gente dá, né? Essa curvinha triangular, que é basicamente o liga e desliga do compressor, acionando. Muito boa essa curva. A mesma curva que eu estou vendo ao longo de 2 dias, se eu tirar o zoom e olhar o mês inteiro, né? Aquela serrinha ela fica bem mais fininha, mas olha que barato essa curva. Isso aqui é um equipamento que está muito bom. Né? Essa aqui também é uma curva que está encostando ali, mas ao contrário daquela que eu mostrei uns minutinhos atrás, não é preocupante, porque é um congelador. Né? E no congelador, em geral, quanto mais frio, melhor. Né? Então, muitos clientes, a gente até pede autorização para o departamento da qualidade, avaliar junto ao fabricante do medicamento, se realmente ele precisa do limite inferior ou se a gente pode olhar só o superior, para não ficar incomodando com o alerta, uma ação que é tão inofensiva, né? Então, isso aqui é um congelador que está legal também. Isso que já era um equipamento que precisava atenção por causa da irregularidade, né? A gente não vê aquela barbataninha de tubarão, a gente vê sobe e desce demais. E aqui o que a gente acaba encontrando na prática é a operação muito, muito variada. Gente que carrega demais de produto, daí sobe a temperatura, depois esvazia, daí baixa de novo, porta aberta por muito tempo. Então, quando a gente está medindo de maneira contínua, a gente consegue até interpretar num modo mais fino o que está acontecendo lá, do que simplesmente ver a temperatura, né? Eu não vou me estender na parte de manutenção de equipamentos, que existe bastante material na internet e a gente vai distribuir esse material para vocês logo mais, né? Mas eu vou falar também um pouquinho sobre o que vem por aí, pela frente, né? A gente está apostando bastante na inteligência artificial como uma maneira de analisar melhor as curvas e analisar automaticamente as curvas, né? Porque nem sempre a gente tem à disposição um especialista em refrigeração. Na logística, já foi dito hoje, né? Tempo é dinheiro, a coisa é muito rápida, muito volátil, né? Então a gente gostaria de ter ferramentas que interpretassem automaticamente, né? Então a inteligência artificial, por exemplo, ela pode aprender o perfil da curva. Eu deixo ele rodando alguns dias, né? Eu entendi que esse equipamento sobe e desce com essa velocidade que tem essas variações. A partir de um determinado momento, que é onde estão esses risquinhos aqui, a inteligência artificial já consegue deduzir qual vai ser a temperatura nos próximos minutos ou na próxima hora. Então ele já consegue saber qual vai ser a temperatura antes que aconteça. E se eu já sei a temperatura que vai ser antes que aconteça, eu posso comparar. E se não bater, eu gero um alarme dizendo assim, encontrei uma anomalia. Eu esperava que subisse e descesse 2, 3 graus, mas está subindo e descendo 4 ou 5. Será que o termostato ficou preguiçoso? Será que a borrachinha da porta da vedação secou e arrebentou? Né? Isso aqui também é um exemplo de curva prevista por inteligência artificial. A gente consegue, dependendo do algoritmo, 0,74%, 0,1%, 0,2% de acerto, né? ou de erro. Né? Então, é uma tecnologia que está bastante acessível, a gente já está fazendo alguns experimentos práticos. E eu também posso perceber sazonalidade, usando algoritmos de processamento de dados, para, por exemplo, entender qual que é o comportamento esperado no inverno, qual que é o comportamento esperado no verão. Então, o software automaticamente compensa por essas variações de temperatura que estão tendo lá fora. O objetivo final é gerar menos alerta falso, menos falso positivo, tá? Essa foi a primeira parte da apresentação. Eu tenho um segundo documento aqui para passar com vocês, que é um documento que eu passo em 10 minutinhos. Rabi, quer fazer algum comentário nesse momento? Não, nenhum. O pessoal que está assistindo, se quiser deixar os comentários aqui de dúvidas, quiser tirar suas dúvidas sobre
as tecnologias, né, e como que as tecnologias podem ajudar os ambientes de armazenagem, de transporte, a gente vai responder daqui a pouquinho. Se você quiser apresentar os métodos de medição, a maioria desses métodos eu acho que quase todo mundo já conhece, de acordo com o que eu já aprendi também com a Suzana, todos eles estão dentro da RDC 430, a questão é que alguns deles, como o termohigrômetro e papel, eles estão, mas vai demorar muito mais tempo para você chegar numa conclusão e chegar numa qualificação necessária, né, e chegar com a gestão da qualidade de acordo com o que a Anvisa pede dentro dessa regulamentação. Então, você pode aí compartilhar, eu acho que você fechou a tela de compartilhamento, Vitor. Sim, já vou trazer de volta. Queria aproveitar também esse intervalo e fazer um comentário mais amplo sobre o que eu mostrei até agora, né? Eu apresentei dificuldades na medição de temperatura, que ela varia o tempo todo, que ela não é homogênea dentro do espaço e que os sensores têm tempo de resposta diferente. Mas a dificuldade em medir a temperatura não deve ser uma desculpa para a gente medir mal, não deve ser um argumento para a gente não medir. Porque ao mesmo tempo que eu conheço as dificuldades, eu também conheço as boas práticas. Usar sensores calibrados, fazer a calibração periodicamente, fazer o mapeamento, entender os pontos críticos, fazer um bom posicionamento dos sensores, né? Então, ao mesmo tempo que eu entendo a dificuldade, eu tenho em contrapartida uma série de conhecimentos científicos que me permite fazer boas medições. E por isso que eu posso mostrar aquelas curvas com aquele nível de qualidade que eu estou mostrando. É uma curva que permite ver meio grau de oscilação dentro de uma câmera científica, que permite ver a abertura de porta e fechamento. Por quê? Porque eu estou trazendo todo o conhecimento para dentro da ferramenta, né? Sim. Então, ser difícil não é desculpa para não fazer, tá? Eu acho que isso é uma mensagem que eu queria deixar bem claro. E quem tá nos assistindo está com dúvida de medição de temperatura, tem que buscar respaldo com o fornecedor do teu sistema de medição. Tem que incomodar mesmo. Mas essa temperatura quer dizer o quê? Não entendi o que é o erro, não entendi o que é incerteza, não entendi o que é o desvio. São termos técnicos, às vezes é chato, às vezes é um pouco meticuloso até, né? Mas é importante ter esse conhecimento, porque na ausência de conhecimento a gente admite que é assim mesmo e deixa acontecer qualquer coisa. E a gente está colocando em risco daí a saúde de quem vai usar aquele produto, no final das contas. Sim, aproveitando aí que você falou sobre pentelhar um pouco o fornecedor, né? E no quesito de temperatura, eu acho que fica bacana você responder quais são os princípios que toda pessoa que está na logística farmacêutica tem que olhar na hora de escolher esse fornecedor específico de monitoramento de temperatura, né? A gente está falando porque a gente é uma empresa que faz isso, mas vamos ampliar, a gente sabe que tem a nossa concorrência, a gente sabe que tem múltiplas marcas, múltiplas metodologias. O que a pessoa da qualidade ou da área que está ali responsável pela temperatura tem que enxergar no seu fornecedor na hora de ele contratar uma empresa de temperatura ou que monitore temperatura ou comprar um sensor de temperatura? Eu acho que um bom começo é questionar os processos de metrologia, como são calibrados os equipamentos, onde são calibrados os equipamentos, se está sendo feito dentro das normas, né, a 17025, que cuida de laboratório de metrologia, que é a norma que respalda a rede brasileira de calibração. Às vezes pedir ficha técnica, olhar na proposta comercial, se a proposta comercial deixa claro incerteza, resolução. Tendo dúvida, pedir para falar com o metrologista da empresa, né? Então aí a gente separa o joio do trigo, né? Às vezes a empresa pode não ter um metrologista, isso é natural, trabalhar com parceria de laboratórios, mas é grave se a empresa nem tiver o conhecimento metrológico, né? Eu já tive uma situação particular onde eu questionei um fabricante de componente eletrônico sobre como fazer o ajuste da temperatura. É uma questão técnica, de offset, de erro, de incerteza, né? Não foi o fabricante, era um distribuidor, né? E o distribuidor falou uma coisa mais ou menos assim, você me diz que temperatura você quer ver que eu ajusto aqui. Assim, poxa, isso não é sério, não pode ser. Então, às vezes é sério, às vezes a pessoa está ali só querendo ajustar para ficar de acordo, né? Eu trabalho um pouco perto do pessoal de comercial e a gente também escuta a questão
que é um fator que eu acho que atende na qualidade, desculpa te cortar, Vitor, mas é que eu lembrei disso, que é buscar dentro desse, não só dentro dos sensores, mas dentro dos sistemas que não alterem as faixas de temperatura de forma manual. Isso é requisito na RDC, isso é requisito para a Anvisa, isso precisa ser visto, né, e acontece que algumas pessoas ainda querem fazer, né, apegados ainda ao registro manual, que você monitora, em teoria, de manhã, de tarde, de noite, mas às vezes isso não acontece, às vezes a gente esquece, e acontece mesmo, somos humanos, mas a máquina, ela está lá para monitorar continuamente, não precisa nem estar na tua cabeça olhar para isso. Mas acontece que algumas pessoas buscam, sim, soluções tecnológicas para atender a Anvisa, mas elas querem também poder editar. Só que esse é um requisito que deveria não ocorrer em nenhuma empresa, em nenhum sistema. O sistema online, ele deveria, sim, né, manter o registro confiável. A confiabilidade do dado é muito importante dentro da regulamentação. E na logística, com essa questão de logística reversa em caso de desvio de temperatura durante o transporte, isso tem que ser ainda mais forte, né? Porque você chega lá, você chega para o seu terceiro, né? Que é o cliente do cliente. E aí aquela pessoa recusa, porque ou está com alteração, ou porque realmente verificou que a temperatura saiu. Mas é possível, dentro de um sistema, quando uma temperatura sai no transporte, você notificar o que aconteceu, né? O que houve, é possível tanto no transporte quanto no armazém você notificar, você colocar uma observação, você demonstrar a rastreabilidade íntegra da temperatura. Eu acho que esse é um ponto bem crítico, né, Vitor? Sim, eu acho que você ajudou a cobrir a segunda metade do problema. A primeira é a preocupação meteorológica, e a segunda é a preocupação com a integridade da informação, né? Quem regula a integridade de informação são os guias de validação de sistemas computadorizados. Estou falando computadorizado pelo nosso caso, né, que a gente se baseia muito em tecnologia, né, mas garantir que aquele dado não foi violado, que se houve uma modificação, se eu troquei o sensor, se eu mudei o limite de alerta, isso tem registro, tem log, né, que a gente chama tecnicamente de trilha de auditoria, né. Então, acho que isso seriam os dois grandes pilares aí para a gente tomar cuidado. Conhecimento de meteorologia ou um suporte meteorológico adequado, seja por equipe própria ou equipe de terceiros, e garantia ou, no mínimo, evidências de que a informação é íntegra, né? Que quem regula isso é o conhecimento sobre validação de sistemas. Eu vou aproveitar aqui uma pergunta. A Alice Maria Alves, ela perguntou como saber que eu tenho um controlador de qualidade. Como que a gente consegue perceber isso aí? Acho que a principal característica do controlador de temperatura é o sobe e desce, né? Se ele consegue manter essa oscilação num nível razoável, né? É difícil você conseguir mensurar isso de maneira manual, tá? É difícil, mas não é impossível. Então, o que você poderia fazer é colocar um termômetro com uma boa resposta, um termômetro que você confie nele, tomar uma série de medições ali a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, ao longo de um bom tempo, 2 horas talvez, e desenhar isso. Pode ser no papel, pode ser no Excel, né? Então, a gente não vai querer que essa curva suba e desça 7 graus, 8 graus. A gente vai querer que essa curva suba e desça 2 graus, 3 graus, né? Outra coisa interessante de observar é a documentação dele. Às vezes a gente não gosta de ler manual, né? Mas é importante ler como é que funciona o sistema de degelo dele, porque muita gente não conhece a periodicidade e nem o efeito que tem um degelo no equipamento desse. Então, às vezes, o equipamento simplesmente desliga às 2 da manhã e vai ligar de novo às 4 da manhã. Ali gera água, depois essa água congela, né? Então, o controlador deve permitir que, no mínimo, você escolha o período entre os degelos, que não seja aleatório na hora que ele deu na telha fazer, né? E conhecendo um pouquinho sobre teoria de controle também, existem alguns controladores que a gente vai chamar ele de controlador proporcional, ou controlador proporcional diferencial, que é o PID. Esse é um bom controlador, ele faz uma curva bem suave,
e o controlador do tipo on-off, né, que é o liga-desliga. Esse é um pouco, ele é mais rudimentar. Não é que ele seja ruim, mas ele vai oferecer amplitudes maiores, né? Mas eu entendo que o melhor parâmetro seja que amplitude, né? Que variação ele oferece ali. Isso geladeira, freezer, ultra-freezer ou ar-condicionado mesmo, né? Então é No mais ou menos caso, no esse caso de caminhão, discussão. no caso de caminhão, isso também funciona, dá para fazer isso também, Vitor? Eu queria até explicar um pouco o pessoal que a gente agora está fazendo a parte de monitoramento de caminhões, e às vezes os caminhões eles têm uma caixinha específica para temperatura e o resto do caminhão não. Você pode contar um pouco dessa experiência do que a gente já está vivendo, Vitor, nessa questão de monitoramento de temperatura em transporte? Tá. São dois tópicos aí, né? O primeiro, a gente falar de controle de temperatura no caminhão. Não tem como fugir, é um ar-condicionado ali dentro, né? Tem um refrigerador jogando ar frio lá para dentro. Então, sim, ele vai ter um controlador ali do tipo termostato, ou do tipo inverter, né? Apesar de eu falar que o on-off ele é um pouco mais rudimentar, ele é usado. Ele é usado em 80% das vezes, 90% das vezes. Agora, podendo comprar um sistema novo, vou comprar hoje o sistema, estou com o budget na mão aqui e vou fazer a climatização. A gente busca os sistemas do tipo inverter, né, que eles têm um controlador de temperatura contínuo que dá uma oscilação muito menor, né? Então esse seria o primeiro ponto, que é o controlador. Muitas vezes não há o que fazer, é o que vem do fabricante mesmo, mas é legal monitorar por um tempo para ver se ele não está causando nada muito brusco, né? E outra questão que a RAP colocou agora é a medição de temperatura em caminhões, né? A gente já está acostumado aí, talvez lá desde os anos 90, a falar de rastreamento. São os rastreadores, né? O rastreador é uma caixinha com um GPS, um chip de telefonia, que manda a localização do caminhão. Para quê? Controle de furto, controle de fraude, controle de velocidade, gestão de frota, né? E por ser um equipamento digital, ele é um computadorzinho, né? Na prática é um computadorzinho, tem entradas ali. Por ser um sistema digital, algumas empresas já estão começando a colocar um sensor de temperatura ali. Por quê? Porque ele suporta, né? Eu botei suporta entre aspas aqui, porque ele suporta qualquer tipo de sensor. Abre e fecha de porta, pressão de pneu, consumo de combustível. Assim, vou botar um de temperatura também. Vai medir? Vai, mas com que confiança metrológica? Era uma empresa que estava acostumada a fazer telemetria de GPS e de repente está fazendo temperatura. No GPS, o controle de metrologia não é presente, não é uma coisa do cotidiano, né? O GPS vem de fábrica, calibradinho, ele tem aquele erro ali grosseiro de 50 metros, 100 metros. Eu sei que ele saiu da cidade, eu sei que ele está na estrada, eu sei em que bairro ele está, e normalmente a gente não tem preocupação com precisão, né? Mas na temperatura a gente precisa ter essa preocupação com precisão. Então, pegar qualquer rastreador de caminhão e colocar um sensor de temperatura não é uma solução adequada se a gente não tiver a componente metrológica, tá? Certificados de calibração, preocupação com gradiente, tudo isso que a gente já conversou um pouquinho até agora. Mapeamento térmico também, né? Mapeamento Que é térmico, muito importante. qualificação térmica de caminhões também é bem importante para poder fazer a melhor escolha. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Vitor, você quer inserir mais algum conteúdo aqui? A Eu gente vou já está trazer, faltando uns 10 minutinhos para eu encerrar. vou, eu vou trazer esses slides aqui, eles também estão no site, então eu não vou ler o material, eu só vou explicar como você lê ele, né? Mas para ter um primeiro ponto de contato com quem ainda tá começando, né? A gente tem uma audiência realmente bastante diversa, então para quem está começando esse material aqui pode ser interessante, tá? Compartilha com a gente que eu coloco aqui na tela para você. Foi para a tela. Está aqui. Esse material vocês vão encontrar no site da SensorWeb, tá? Eu só vou dar uma passada bem rapidinha aqui. Existe uma introdução aqui sobre registro e controle e a gente vai falar de alguns tipos, tá? Logicamente, o mais óbvio de todos é o termômetro de máxima e mínima. É aquele que tem duas barrinhas, né? Uma para cima e uma para baixo, ou às vezes uma do lado da outra, que marca o máximo e marca o mínimo.
Qual que é o ponto positivo? É muito baratinho, não precisa ligar na pilha, não precisa ligar na tomada, vai funcionar ali com álcool ou com mercúrio, né? Mas o ponto negativo é que não permite ver o histórico, né? A gente sabe qual foi o máximo, mas a gente não sabe por quanto tempo ficou no máximo, não sabe quantas vezes atingiu o máximo, não sabe se estava no máximo o tempo todo. Então a gente perde a dinâmica, que é aquela curva, né? Além do fato de poder quebrar, né? Mas ele é bom para ter, para se tudo mais der errado, se precisar fazer uma conferência rapidamente, né? Ou se tiver algum sensor que está em dúvida, colocar um do lado para dar uma espiadinha, né? Termômetro digital de máxima e mínima, ele já tem uma vantagem em relação ao analógico, a facilidade de visualização. É o analógico, você tem que olhar no ângulo certo, né? Senão aquela barrinha ela desaparece. Você tem que olhar um pouquinho bem diferente ele. O digital é bem mais fácil de ler. A gente pode botar a sonda lá dentro do galpão e deixar o mostrador para fora, para depois da porta. Então não precisa ficar abrindo e fechando, então evita mais perda térmica, né? A parte negativa é que ele é um mostrador, ele não é um registrador, né? Então eu ainda vou ter que olhar para ele de vez em quando e fazer uma anotação no computador, ou no Excel, ou numa planilha, né? Numa planilha de papel mesmo. O termômetro digital de infravermelho, coitado dele, já falaram mas eu gosto dele para contingência, né? Deu uma falha geral no datalogger, ou caiu um equipamento pesado em cima do datalogger e eu preciso fazer uma medição rápida, né? Então, entendendo como ele funciona, né? Tendo conhecimento técnico sobre ele, dá para fazer medições boas, tá? Acontece às vezes uma coisa do tipo, eu abro um caminhão que está cheio de produto congelado e aponto para um pacotinho ali que está molhado, está úmido, né? O infravermelho reflete ali e vai medir a temperatura lá da parede do caminhão, não vai medir a temperatura do produto, né? Mas sabendo medir, ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele é interessante para uma contingência também. Faltou luz, estou sem sistema, o computador não abre, caiu a internet, não tinha redundância. Então eu posso usar um termômetro infravermelho para fazer uma contingência rápida, né? Ele também é interessante em galpões muito grandes para fazer uma inspeção periódica para entender se tem um ponto crítico novo, né? Então, assim, é lá no 8 metros de altura lá, né? Não é toda hora que eu vou ter uma empilhadeira para lá em cima, né? Então, se eu entender os erros dele, que são maiores, eu posso pelo menos entender se tem uma tendência de estar piorando ou de estar melhorando. Ah, todo dia eu vou com a minha pistolinha, meço lá em cima e vejo 16 graus. Todo dia eu vou lá e vejo 16, todo dia eu vou lá e vejo 17. Um dia eu fui lá e mediu 24. Assim, opa, a variação foi muito grande. Será que aconteceu alguma coisa no meu ar-condicionado? Será que mudou o ponto crítico? Né? Então ele é interessante para fazer uma inspeção de vez em quando, né? A planilha de controle de temperatura, positivo custo, né? É praticamente gratuito. Negativo é o contrário do datalogger, né? O datalogger era um medidor e não tinha registro. Aquele é um registrador, não tem a medição, então eu vou precisar de outra peça para fazer a medição, né? O datalogger é muito legal por ser portátil, de pequeno porte. Ele dá um pouquinho de logística para baixar essas informações para um sistema, né? O datalogger tradicional, a gente tem que ligar um cabinho USB nele, levar no PC. E agora, de 2 anos para cá, que estão aparecendo os dataloggers Bluetooth, os dataloggers LoRa. A própria SensorWeb está começando a entrar nesse mercado de dataloggers inteligentes, os dataloggers Smart, onde a gente vai mitigar a maioria dos pontos negativos do datalogger. Ele vai ter os pontos positivos do datalogger, fácil de usar, pequeno, compacto, e já com os pontos positivos de um sistema online também. Eu poder jogar isso direto para um software, né? Sistema local de monitoramento de temperatura, às vezes conhecido como sistema supervisório, ou sistema SCADA, é colocar sensores, ligar eles através de um cabo de dados até um conversor lá no computador e ter um software jogando. Esse é o sistema quase perfeito, né? Medições constantes, eu já consigo ver as dinâmicas de temperatura, ver as curvas, barbatana de tubarão, dente de serra, muito fácil de analisar, posso gerar gráfico, posso gerar relatório, eu já posso trabalhar a questão de integridade de informação, né? Tira falha humana, tira negligência humana, né?
O que tem de um ponto negativo muitas vezes está vinculado à manutenção desse sistema, né? O Windows trava, rebuta de madrugada para instalar um pacote de segurança, daí entra um firewall, ele já não deixa usar o dado, queima uma porta serial ali do conversor. Então, o ponto negativo está normalmente ligado a gerenciar esse sistema, manter ele sempre rodando, né? E o sistema remoto de monitoramento de temperatura que traz as vantagens do sistema local para o ambiente de nuvem. Qual que é a vantagem do ambiente de nuvem, né? Primeiro, é uma equipe de manutenção especializada, não está no cliente, está no fornecedor. O fornecedor do sistema está com o computador em mãos e não vai ter Windows travando, não vai ter reboot para instalação de segurança. Tudo isso é gerenciado de uma maneira muito mais técnica, muito mais confiável. A questão de eu poder ver isso de qualquer lugar, poder ver do meu celular, poder ver de um tablet, de eu já estar integrado com mandar alerta por SMS, por exemplo. Não preciso comprar um chip da Vivo, um chip da Claro, porque é lá na nuvem que vai sair esse torpedo, né? Então, tem bastante coisa interessante aí. A gente coloca alguns pontos negativos aí, mas que também estão em evolução constante. Então, é muito fácil de mitigar esses pontos negativos. A dependência de internet a gente mitiga hoje colocando redundância. A questão do custo está rapidamente modificando, né? A cada 2, 3 anos a gente vê uma queda bem significativa dos custos. Então, hoje é bastante competitivo. Se a gente fizer uma continha de ROI, retorno sobre investimento, hoje a gente já consegue enxergar que o sistema de monitoramento remoto é mais barato do que ter um funcionário anotando no papel. Não só mais barato, como mais adequado, né? O bioquímico tem que estar cuidando de medicamento. Gestão da qualidade tem que estar cuidando de recebimento de medicamentos, de rotas, de tudo o que foi falado aqui hoje, menos de temperatura. Então, dê uma pinceladinha rápida ali, né? Desde o bom e velho termômetro de mercúrio. Cuidado, crianças, né? Mercúrio é tóxico, não põe na boca. Põe o dedinho. Até as tecnologias mais sofisticadas, que é o que a SensorWeb busca trazer para vocês. Perfeito. Vitor, muito obrigada pela sua explicação. Eu espero que todo mundo que tenha ficado aqui até o final tenha curtido. A gente não tem mais dúvidas. A única dúvida que eu vou responder aqui é a do Everton Teixeira sobre a emissão do certificado. Everton e demais, a gente vai mandar um e-mail, naquele e-mail que você cadastrou, né, para chegar nessa live. A gente vai mandar um e-mail com uma pesquisa de satisfação também. E quando você emitir ali o e-mail, quando você respondeu a pesquisa, a gente vai emitir o certificado para você, tá bem? A gente vai trabalhar nesse sentido, tá? Para poder organizar as informações. Então, daqui na semana que vem, provavelmente todo mundo que assistiu e que respondeu vai ter o seu certificado, certo? Mais dúvidas sobre o certificado ou outras coisas? Eu acredito que não. Como eu já repeti, conteúdos a gente vai mandar também. Então, fiquem nos grupos de WhatsApp, que a gente vai mandar pelo WhatsApp, e também vai mandar pelo e-mail, tá? Mas fiquem por lá, que vai ser bem mais rápido a gente entregar isso por WhatsApp. Vitor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Eu sei que o resto das palestrantes estão assistindo em uma outra sala lá em Curitiba. Obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que assistiu, que comentou. Teve bastante troca aqui no chat, tirando dúvidas uns dos outros. Isso é muito legal. E o objetivo da SensorWeb, de todas as empresas aqui, é realmente trazer conteúdo e fazer com que você que está assistindo a gente tenha cada vez mais conhecimento para escolher fornecedor, para saber fazer uma gestão de qualidade, para escolher monitoramento adequado, para saber aonde mapear corretamente, ou até para ter análise crítica mesmo, de saber o que é uma qualificação térmica, o que é um mapeamento térmico. Tá bom, gente? Muito obrigada e fiquem conosco para os próximos eventos lá nos nossos chats, tá? Um abraço, obrigada, Vitor. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, pessoal. Tchau, tchau.